Nos Estados Unidos, quando uma vítima não é identificada, eles geralmente se utilizam do nome Jane Doe, quando é uma mulher, ou John Doe, quando é um homem. E nesse caso de hoje, eu vou contar para vocês a história de mais uma Doe, a Beth Doe, que passou 40 anos com esse nome até finalmente ser identificada. Beth Doe foi encontrada assassinada e desmembrada. O corpo dela estava dividido em 3 malas, junto com o feto que ela carregava. O corpo foi achado em 20 de dezembro de 1976. A brutalidade desse crime chamou bastante atenção internacional, tanto pelo fato da Beth ela estar grávida quando foi assassinada e desmembrada, e também por ela ter passado todo esse tempo sem ser identificada. No ano de 2007, chegou a ser realizada uma análise de isótopos para ver de onde ela teria vindo, e com essa análise conseguiram chegar à conclusão de que ela possivelmente teria vindo de algum país da Europa Central, então ela poderia ser uma imigrante de algum desses países. Já no ano de 2019, a polícia começou a pensar que a Beth Doe seria uma criança que tinha desaparecido ali mais ou menos nessa mesma época, que essa criança tinha fugido, então eles acreditavam que seria ela. Porém, ela foi encontrada sã e salva em Nova York, e estava tudo bem com ela, e ela já era uma mulher. Com toda essa luta para chegar à conclusão de quem seria Beth Doe, no dia 31 de março desse ano de 2021, ela foi finalmente identificada. Seu nome verdadeiro era Evelyn Collum. Evelyn Collum tinha 15 anos quando foi assassinada. Ela vinha de Jersey City, em Nova Jersey. Além de descobrirem a identidade da Beth Doe, que era Evelyn Collum, eles também conseguiram identificar o seu possível assassino, através de várias denúncias anônimas. Oi, eu sou o Chamal e seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você é novo aqui, eu peço que você se inscreva aí clicando no botão vermelho que está aí abaixo e também ative o sino, porque assim toda vez que eu enviar um vídeo novo, o YouTube te notifica. Tem vídeo aqui no canal pelo menos uma vez por semana, porque ultimamente eu estou muito ocupado com a faculdade, mas pelo menos um vídeo por semana tem. O vídeo geralmente sai no sábado ou no domingo. Eu não posso precisar muito porque o vídeo tem que passar pela análise do YouTube, então quando o YouTube analisa a tempo, eu posto no sábado. Quando ele não analisa, eu posto no domingo. Então, ou sábado ou domingo tem vídeo aqui no canal. Então, caso você queira ter certeza absoluta de qual é o dia que eu vou postar, me siga em minhas redes sociais, porque lá eu sempre aviso quando tem vídeo novo. Então, quando o YouTube não notifica, eu aviso lá e você pode vir aqui consumir um conteúdo de qualidade. Dito isso, hoje eu vou contar para vocês tudo o que eu sei sobre o caso de Evelyn Collum, que foi identificada depois de mais de 40 anos sendo uma Beth Doe. Quando o corpo de Beth Doe foi descoberto, o choque foi grande. A vítima carregava um feto feminino de 9 meses. Ela, antes de morrer, havia sido abusada sexualmente, estrangulada e baleada no pescoço. O corpo foi então desmembrado com a lâmina serrilhada, e o ferimento à bala ele foi após a morte. O nariz, os seios e as orelhas foram cortados e nunca foram encontrados. O desmembramento foi descrito como sendo de alguém que sabia o que estava fazendo e que sabia muito bem como retalhar o corpo corretamente para sangrar o mínimo possível. Ele sempre rompeu os ossos nas juntas, ao invés de cortar ao meio. As partes do corpo, tanto da Evelyn Collum quanto da filha que ela carregava, foram colocados em 3 malas diferentes. 2 eram listradas de vermelho, azul e branco, e a outra era bege com um desenho xadrez. E as 3 malas eram todas do mesmo tamanho. Em algum momento, aquelas malas foram pintadas de preto e as alças foram arrancadas. Para se livrar do corpo, as malas foram jogadas de uma ponte sobre o rio Lehigh, em Whitehaven, na Pensilvânia, ao longo da Interestadual 80. Acredita-se que as malas teriam sido jogadas de um carro que estava em movimento indo em direção ao oeste. Muito provavelmente quem jogou as malas achou que todas elas cairiam na água, mas não caíram. 2 delas caíram na floresta, cerca de 60 metros ali do rio, e uma só, que continha a cabeça, ela sim caiu no rio e foi encontrada cerca de 2 quilômetros à frente. Devido à altura da queda, as malas acabaram se abrindo e parte dos corpos ficaram à amostra, ficaram expostos.
Dentro da mala foi encontrado também restos de palha e espuma, além de uma colcha de cama encharcada e pedaços de jornal que haviam sido usados para embrulhar partes do corpo. Depois de alguma análise após ter encontrado as malas, a perícia determinou que as 3 malas tinham sim ligação. Então, depois que eles recolheram tudo, eles também colheram as impressões digitais da vítima para colocar num banco de dados e tentar encontrar de quem eram aquelas digitais. Os dentes da vítima também foram analisados e colocados em um prontuário odontológico. Relatos de pessoas desaparecidas nos Estados Unidos e Canadá foram comparados na época com a vítima, mas todos eles foram excluídos. O médico legista também reparou que alguns números tinham sido escritos ali no corpo da vítima, com uma caneta. Esses números eles estavam na palma da mão esquerda da vítima. Se ela escreveu, que pode ter sido ela ou não, mas se ela escreveu, significa que ela era destra. Então ela pegou e escreveu na palma da mão, se foi ela. A escrita consistia nas letras W, S e R e nos números 4 ou 5 e 4 ou 7. Não dava muito bem para identificar porque estavam meio apagados. As impressões digitais colhidas foram enviadas ao FBI, mas não correspondiam a ninguém nos bancos de dados nacionais. A mulher permanecia não identificada, então um esboço foi feito do seu rosto e distribuído em toda a imprensa local, em uma tentativa de alguém conseguir identificar quem era aquela vítima. Sem chegar a uma identificação, o corpo acabou sendo enterrado em 1983, sem ninguém saber quem era Beth Doe. No ano de 2007, o corpo acabou sendo exumado ali numa tentativa de reconstruir aquele rosto, na tentativa de, novamente, tentar identificar quem era aquela vítima. O Centro Nacional de Amparo a Crianças Desaparecidas e Exploradas nos Estados Unidos lançou 2 reconstruções. A última foi feita em maio de 2015. Em seguida, 12 mulheres que haviam desaparecido e poderiam ser a Beth Doe, elas foram descartadas porque elas não batiam ali com as especificações que eles estavam procurando. Em setembro de 2019, a Polícia Estadual da Pensilvânia disse que poderia ter uma relação entre Beth Doe e uma menina chamada Madeleine Cruz, que era mais chamada como Meg. A denúncia chegou até a polícia porque um homem que havia estudado com a Meg, ele, após ver o retrato da Beth Doe, a reconstrução facial, ele disse que tinha uma semelhança entre essa Beth Doe e a Meg que tinha estudado com ele, então ele resolveu mandar para a polícia para que eles analisassem. A Meg, ela passou um tempo nas cidades de Lenox e Framingham, que fica em Massachusetts. Nesse tempo, ela estava residindo com uma família adotiva. Então, ela vivia com essa família adotiva, mas por volta ali de 1974, ela fugiu dessa família junto com a sua irmã adotiva. Então, as duas foram para Tarrytown. A irmã adotiva ali da Meg, ela acabou voltando após uma semana, mas a Meg não voltou. Nessa época que ela fugiu, a Meg tinha algo em torno de 16 anos. Então, no verão de 1976, ela ligou para um amigo dizendo que precisava de dinheiro porque ela tinha engravidado. Depois disso, ela nunca mais tinha sido vista até ter essa possível ligação entre ela e a Beth Doe. Mas naquele mesmo mês, a polícia confirmou que a Cruz estava viva e bem, estava tudo certo com ela. Então ela foi retirada ali da lista de possíveis pessoas, né? Então os policiais começaram a usar os bancos de dados ali com o DNA, tentando achar alguma coisa e conseguiram chegar até um homem chamado Louis Collum Jr. E o Louis Collum Jr., depois de um tempo, foi identificado como sendo sobrinho de Evelyn Collum. Então, após mais de 40 anos de luta, de investigação e de pesquisa, no dia 31 de março de 2021, Evelyn Collum finalmente teve sua identidade divulgada e deixou de ser Beth Doe. Evelyn Collum tinha 15 anos na época em que foi assassinada. Nessa época, ela tinha um relacionamento com um homem chamado Luiz Serra, que tinha 19 anos na época. Então ela tinha 15 e o Luiz tinha 19. Luiz foi posteriormente acusado do assassinato. No momento de sua prisão, ele residia em Nova York e tinha 63 anos. O homem foi extraditado de volta para a Pensilvânia e sua primeira audiência preliminar está marcada para 28 de abril desse ano.
No momento que eu tô gravando esse vídeo, ainda não tem o resultado do julgamento. Qualquer coisa eu deixo para vocês aí nos comentários fixados. Mas a polícia acredita que o Luiz Serra é sim o autor do crime. Porque na época que a Evelyn Collin foi assassinada, ela não só namorava o Luiz, mas ela vivia junto com ele. Então, além de namorar, ela já vivia com ele. Então, enquanto a Evelyn vivia ali com o Luiz, ela em um dia, ela disse para a mãe dela que não estava muito bem e queria que a mãe fosse levar uma sopa para ela beber, para se sentir melhor. Só que quando a mãe foi levar a sopa, a Evelyn já não estava mais lá, com o Luiz. Eu, particularmente, eu acho que essa questão da mudança, ela é mais incriminatória para o Luiz. Porque a Evelyn tinha pedido para a mãe dela levar uma sopa. Então não fazia muito sentido ela simplesmente mandar a mãe ir para lá e ir embora. Não faz muito sentido para mim uma pessoa pedir para você estar no lugar e sumir. E para piorar pro lado do Luiz, depois de um tempo, a família da Evelyn recebeu uma carta escrita em espanhol, que o Luiz tinha escrito, que estava carimbada de Connecticut. Nessa carta, o Luiz dizia que a Evelyn tinha tido um menino, que estava tudo bem e que logo ela entraria em contato. Aí já vemos que é mentira, porque a Evelyn estava grávida de uma menina, porque foi identificado que o feto era feminino. Então, mais uma mentira do Luiz, mais um pontinho aí que faz com que ele realmente, se ele não foi o assassino, mas tem alguma coisa errada aí com esse cara. Aí você pode até me perguntar assim, mas o que a família fez? A família na época não fez nada, eles não declararam o sumiço da Evelyn, porque eles acreditavam que estava tudo bem com ela, que ela estava segura junto com o Luiz, e ela não entrou mais em contato com eles porque não quis. Então eles nunca chegaram a denunciar porque eles achavam que ela não queria mais contato com eles. Mas sabemos que ela não teve mais contato com eles porque ela estava morta. Então esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, se inscreve aí no canal, compartilha para todos os seus amigos, me siga em minhas redes sociais, por hoje é só. O roteiro desse vídeo foi feito pelo Daniel do canal Paralelo Metafórico, então dá uma olhadinha no canal dele, que o canal dele é top. Por hoje é só, até a próxima e tchau!